Você está preparado para ouvir? Você é um cara forte mesmo, uma mulher forte, você aguenta ouvir? Então, porque você só fica nesse vídeo aqui se você se achar uma pessoa forte e entender que você consegue ouvir o que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Porque eu quero acompanhar o vídeo de uma moça que ela vai dizer que as mulheres mais difíceis, né, as mulheres problemáticas, não são a maioria das mulheres, que a maioria das mulheres é excelente, é uma joia preciosa, e que os homens, sim, os homens estão se juntando, e aí ela vai falar um bocadinho sobre os red pills, sobre os incels e sobre os macho alfa. E essa moça é uma moça até nova, e ela já tem entendimento para falar para todos esses homens aí e mostrar aonde que eles estão errados. E aí, nesse ponto, a gente entra sempre na questão da mentalidade, né? A gente vai entender como que eles usam a fala, a comunicação, porque a Bíblia tem muitas mensagens importantes, e a Bíblia fala sobre quem foi a primeira amiga da mulher também, não é? Quem ficou de trololó, de trelelê, de trocando ideias ali com a mulher lá no começo. Então, essa troca de informações, comunicação. A Bíblia também fala que a fé vem pelo ouvir, então também é um fator de comunicação. Então, se você passa a crer em algo por causa de tanto ouvir, então o ouvir traz novos padrões de comportamento, muda padrões de comportamento. Então, essa condição do falar, falar, falar e repetir a mesma coisa, e as pessoas ficarem ouvindo, 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 tem um resultado prático na vida. A comunicação é perigosa, e a depender de com quem você está conversando e é o que você está ouvindo, você pode estar levando a sua vida para abismos, porque também a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. A gente vai estar pensando sobre todas essas coisas, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a gente a impulsionar essa mensagem. Quero que você acompanhe comigo aqui, porque essa moça aqui, ó, vai falar, porque nós somos diferentes. E aí o mal vai com a sutileza dele no detalhe e coloca assim, porque querem que a mulher seja inferior. Não. Nós somos completamente diferentes, muito mais frágeis biologicamente, psiquicamente, espiritualmente. Então, assim, na estrutura física, na estrutura psíquica e na estrutura espiritual, nós somos mais frágeis, mas nós não somos inferiores. E nós temos uma força grande. Isso não tira a nossa força, nem a nossa capacidade. A Bíblia fala sobre isso, mas o homem tem mais potencial. O homem tem mais QI, o homem tem mais força biológica, o homem tem mais força psicológica. Isso é por isso que ele tem mais QI, por isso que ele faz mais, que ele produz mais. Isso não nos torna piores. Isso nos coloca numa condição de cuidado, que foi o que os homens fizeram durante toda a vida. Mas observa o que essa moça vai falar. Eu tenho percebido um crescimento no número de incel, red pill, homens que literalmente odeiam, né, as mulheres e ficam felizes quando vem alguma notícia de mulher sendo Olha, existem homens horríveis. Existem. 4 vezes menos, porque eu já cansei de mostrar, tem vários vídeos meus no canal, onde eu mostro as estatísticas tirado dentro dos institutos de pesquisa, com os números que estão lá e os cálculos do FEMI é 4 vezes menor do que o masculinicídio, que eu inventei esse nome, porque se elas falam femini para, né, os homens que com as mulheres, então eu vou botar esse nome, porque quando eles dizem que esse nome nem existe, não tem, porque eles não deram um nome. Então eu vou dar para mostrar que é 4 vezes maior que o número de femini que é mostrado nas redes sociais. Aí não é, existem pessoas ruins, mas a maioria dos homens não são assim. Misóginos mesmo, né? Nem machista. E aí as mulheres que
4 vezes mais fazem isso com os homens, elas são o que exatamente? E os tipos de fala horríveis que a gente vê só criminalizando o homem, diminuindo, ridicularizando, demonizando, que é muita fala. E eu fico querendo entender, né, o que se passa. Eu vejo que muitos tiveram histórico de abuso na infância, não tiveram a presença feminina tão presente ali, ou como uma figura positiva na vida deles. Não tiveram a figura feminina tão presente. Os homens são só criados pelas mulheres. E se há um número crescente de homens que, segundo você, estão sendo homens que estão indo para a direção ruim, é porque eles não têm a figura do pai dentro de casa. Não é a figura da mãe que está faltando. Gente, olha para isso. Se não parece que essas pessoas estão mentindo ou estão falando essas coisas de propósito, porque isso é o lógico, é o óbvio. Você vê isso, sabe, tá batendo na nossa cara essa realidade. A maioria dos lares sem a presença do pai, porque mais de 80% das mulheres pedem o divórcio. Quando eles falam assim, é mais de 70% das mulheres que pedem o divórcio. Tem que falar bonitinho, tá? Com a vozinha entonadinha de mocinha. Aí, mais de 70%, cabe 80%? Cabe 90%? Sabe? Tudo é mais de 70%, porque eles não mostram a verdade para não mostrar o tamanho da vergonha do que é que as mulheres estão fazendo hoje. E justamente por quê? Porque são mais frágeis, não inferiores, porque precisam ser cuidadas pelo homem. É ordem de Deus, é o homem que tinha de cuidar. Não era o homem ceder. Ai, não, você tem que cuidar como você fala. Não, a mulher tem de ser capaz de aguentar ouvir. Tá, o outro não vai ser ignorante, não vai ser estúpido, porque Cristo é o cabeça dele. O homem cristão, Cristo é o cabeça dele. Então, se Cristo é o cabeça dele, e muitas vezes ele vai ter de falar firme, ele vai ter de não arredar o pé, ele vai ter de ser como Cristo. Cristo não arredou o pé. Cristo não inverteu a ordem de Deus. Cristo não mudou as coisas. Então, é essa a condição, é a gente ser forte espiritualmente o suficiente para conviver com a pessoa, porque nem sempre as coisas vão sair não vai sair do jeito que a gente quer, não é nem sempre, né? Na maioria das vezes não, porque se sair também, sabe, vai destruir tudo, porque se tivesse, na maioria das vezes, acontecido tudo o que eu queria, eu já não estaria mais aqui e nem meus filhos também. Então eles crescem com esse trauma e acabam associando todas as mulheres a esse trauma que eles viveram, não generalizando. Claro, alguns vieram de uma família onde eles tinham muitas regalias por serem homens e nunca tiveram limites. Então, uma família com histórico bem machista, sabe? De ver a mulher como ser inferior e tudo mais. Aí eu pensei que ela ia falar assim, não generalizando, tem homens bons. Não, os outros que são ruins é porque tiveram privilégio demais, o homem, sabe? Só por ser homem, aí aquelas famílias muito machistas, o homem nunca tem privilégio dentro de casa, a forma como o homem, como o menino é tratado e a menina é tratada dentro de casa, a mãe preserva muito as meninas, o pai mima e adula mais ainda, a mãe ainda dá um pouquinho de atenção para os meninos, mas o pai é duro e severo, mas muito mais rígido com os meninos. Então, assim, os meninos, até dentro da própria casa, eles crescem com menos voz e com menos vez. Ai, como que vem dizer uma coisa dessa? Aí vem a palavra machista, não é? Ai, porque se você tiver alguma postura masculina, aí é machista. Aí já vem o nome para poder constranger e você pisar no freio, para não dizer te paralisar, né? Mas eu vejo homens adultos que não souberam trabalhar o trauma da rejeição, o trauma da infância, e eles começam a associar isso a todas as mulheres, a desejar, né, das mulheres. E isso olha só a idade dessa menina, olha a idade dela, a carinha dela. Olha toda essa bagagem de experiência, quantos milênios de experiência ela tem para ela estar falando isso que ela está falando aí
dos homens, quando a gente, igual eu me formei em 1998. Desde lá para cá, eu venho atendendo pessoas e lidando com pessoas. Olha quantos anos, só ali 27 anos. E nisso tudo eu posso ver a imagem da mulher e por isso eu quero resgatar a autoridade do homem pelo poder do nome de Jesus e também ajudar as mulheres a ver onde estão errando e encontrar caminhos para começar a se ajudar, porque eu também me ajudo nisso, eu também me melhoro. É ajudar as mulheres a enxergar o erro, porque nós estamos muito erradas. E eu tô com quase 30 anos, sabe? Agora você olha uma menina dessa idade, nossa, cheia de convicções e certezas. Um perigo, assim, pra gente, sabe? Porque são pessoas que elas não estão vendo a realidade de fato como ela é. Querendo que as mulheres, e são um perigo para as mulheres, e quem é, na verdade, o verdadeiro perigo, sabe? Que não quer ver a realidade, até por esse vídeo aqui, que a realidade está batendo na nossa cara. Elas estão vivendo presas num trauma, presas no sentimento de ódio, presas no sentimento da rejeição. Ao invés de amadurecer isso, né, eles se juntam nesses grupos na rede vizinha para destilar o ódio. Olha, presos nisso, ela vai falar que está preso e vai falar do amadurecer, de amadurecimento. Sim, não pode estar preso dentro de condições limitantes, presos dentro da mentira, presos dentro da fantasia, porque isso impede o amadurecimento e o crescimento. E aí a gente vai encontrar mulheres de cabeça branca, de mini saia, topzinha amarrada aqui, sabe? Aquelas coisas que você olha e você... Não, parece um pesadelo de terror que você está vivendo, sabe? Completamente fora da realidade, até da sua idade, de saber o que é natural e próprio, porque, sabe, falta de amadurecimento. Aí você vai dizer que os caras estão querendo que as mulheres e que eles estão promovendo isso para as... Gente, só isso daqui, por que que esse tipo de vídeo pode? Uma menina está falando tanta coisa assim contra, né, a figura do outro e pode. Ao invés de perceber que existem mulheres que são ruins e que elas não são a maioria das mulheres e que existem mulheres que sofrem a mesma coisa que eles sofrem. Não são a maioria, olha isso, olha, a inversão, o inimigo é especialista em comunicação para subverter. A gente tem visto isso hoje no nosso país, lá, né, com os legisladores e com os governantes, né, o pessoal da cúpula. Corrupção da linguagem, subversão, distorção da realidade. Sabe, o histórico de violência, de abusos. E nem por isso essas mulheres crescem destilando ódio nos homens, sabe? Porque não existe o histórico. Porque se existisse o histórico, você acha que as mulheres, se elas vissem de verdade que isso acontecia, você acha que a gente ia desejar tanto a figura masculina? Mas procura se você vê isso. Agora, quando você vai para os institutos de pesquisa que estão lá os resultados do gato pingado, do negócio que aconteceu de verdade, você vê o tanto que eles inflam e mentem e camuflam para colocar as coisas, passar uma narrativa e fazer pessoas acreditarem. Será que algum dia ela entrou num instituto de pesquisa e foi pesquisar lá para ver os números verdadeiros? Os meus estão aqui no canal, eu mostro bastante. E tem o doutor Eduardo Camargo. Se você não quiser aceitar os meus, porque eu sou só psicanalista, educadora religiosa, pedagoga, escritora. Então, se você não quiser, não é, olhar o que eu tenho aqui no canal, vai lá, doutor Eduardo Camargo, advogado, no Instagram. Ele coloca os índices em vários vídeos dele. Vai lá e acompanha para você ver a verdade. Ele é um advogado. Se ele estivesse mentindo aqueles índices ali, já teriam caçado a carteirinha dele, sabe? A OAB dele, o registro profissional dele.
E aí eu quero chamar a atenção, né, para uma autocrítica, uma reflexão mesmo, para você se perguntar o porquê que você sente isso, o porquê que você deseja algo ruim para alguém que você nem conhece, o porquê dessa generalização, entendeu? Eu acho que fica aí a reflexão. Fica a reflexão. E aí, o que que você reflete de tudo isso, o que ela falou? Deixa aqui nos comentários e não saia daqui sem conhecer os meus livros. Vai lá, gente, adquire conhecimento. O homem tem uma força, ele tem um lugar no reino de Deus na face da terra. Quando ele sai desse lugar, todas essas narrativas e distorções podem ser produzidas. O homem precisa saber a força e o poder que tem dentro da estrutura física, psicológica e espiritual dele. Olha, e além dos meus livros, faz a parceria com a gente no Seja Membro. Tem 2 treinamentos excepcionais lá que vão abrir o seu coração, que vão te dar mais entendimento do que é a força que está na estrutura aí, no psicológico e também no espiritual do homem. Além disso, tem vários PDFs sobre as principais dores masculinas, tem vídeos da atualidade, tem livros inteiros. Vai lá no Seja Membro, faz essa parceria com a gente. Você nos ajuda para continuar aqui produzindo esse conteúdo e a gente devolve um pouquinho para você. Ó, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.